Boa noite, amada igreja. Estamos iniciando então a nossa oitavo dia de 40 de profetizando com as famílias. Nós vamos aguardar então os irmãos chegarem, tá? Estejam aí comunicando aos irmãos. Nós vamos compartilhar agora no link da igreja, né? Esse link no grupo da igreja. A irmã Leide vai estar compartilhando, né, o link lá no grupo para os irmãos acessarem, tá? Então é uma segunda-feira e é um dia agora de uma breve meditação, tá? Sejam bem-vindos. Entrando na página da igreja, irmão. Mas Não fez. Já temos alguém? Opa, Nalva, Fábio Vaz, Marco Joaquim, sejam bem-vindos, né? Vocês estão escutando bem? Tá bem o som? Sejam bem-vindos. Os irmãos já estão ligados aí no nosso estudo, né? Nosso devocional. Dona Flávia, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a senhora, Dona Flávia. Tá? Seja bem-vinda ao nosso 8º dia de 40. Mônica Blanc, Deus abençoe. Mônica, Fernando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Né? Fábio, então tá bom o som, né? Então ótimo. Tá? Obrigado, Nalva, também pelo retorno. Tá? Então, vamos dar alguns minutos. Michele Ferreira, seja bem-vinda. Vamos dar alguns minutos para que os irmãos estejam chegando aí, então, nesse momento. Ronilce, seja bem-vinda, Ronilce. Irmã Joana Dark também. Deus abençoe. já está no grupo. Você que faz parte lá do grupo do WhatsApp da igreja, já está disponível já o link, tá? Compartilhe aí com os irmãos, compartilhe esse momento também, para que possa chegar a outras pessoas esse momento de aprender a palavra de Deus. Bem, vamos dar alguns minutinhos apenas. Então nós vamos iniciar. Hoje vai ser breve, uma meditação breve, ou segunda-feira. Alguns estão descansando, o momento de descansar. Irmã Flávia, a irmã Mário Gomes, seja bem-vindo, Mário Gomes. E a irmã também Ana Cristina. Sejam bem-vindos. Bem, já se passaram aí 6 minutos, nós vamos então orar para iniciarmos, tá? Então, é o tempo que você também tem para compartilhar esse momento, e chamar outros irmãos também. Bota lá no grupo da igreja, né? Vem assistir, tá? Você que não assistiu ainda, participe conosco, tá? Chame os outros irmãos também para participar desse momento. Tem irmãos ainda que não assistiu ainda, né? Então você tem um momento agora de compartilhar e chamar também, juntamente conosco, né? Mário Gomes, boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Bem, vamos orar e vamos iniciar esse momento. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nessa noite maravilhosa, nesse 8º dia, Deus, de 40, onde, Pai, a tua palavra é ministrada, aprendemos do Senhor, Deus, acerca de muitos assuntos, porque sabemos que ao final desses 40 dias se levantará, Senhor Deus, um povo, Deus, totalmente liberto, sarado, restaurado, Pai, Jesus, transformado pelo teu poder, Senhor. Glória a Deus. Pai, fala aos corações nessa noite, Pai, não seja nós, mas seja o Senhor falando através de nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o tema de hoje é oração de poder. Mas o tema de hoje, ele pode enganar um pouco você, né? A gente fala oração de poder, na verdade hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão, da oração e do perdão. Então o nosso texto, vamos iniciar, está em Mateus 9:2, onde a pastora Leide vai estar lendo então para a gente. Mateus capítulo 9, verso 2. Abram suas Bíblias e acompanhem, por favor. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo,
perdoados te são os teus pecados. Eu vou repetir novamente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mateus 9, verso 2. Bem, essa passagem nós vemos aqui a cura e vemos também algo que muitas vezes passa desapercebido, né? Então, Deus está falando aqui nessa passagem, o Senhor Jesus, sobre perdão, né? Então, muitas vezes a nossa cura, ela está relacionada à liberação de perdão. Porque sem o perdão, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Você já prestou atenção na oração do Pai Nosso? Né? Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos deve, nós perdoamos, né, aqueles que têm algo contra nós. Então, o perdão e a cura estão diretamente relacionadas. Então, muitas vezes, nós queremos uma oração de poder, né, como é o tema dessa noite, oração de poder. Nós pedimos, pastor, faz uma oração, aquela oração poderosa. Mas nada acontece. Por que será? Porque muitas vezes a cura depende da liberação de perdão. E é justamente sobre isso que nós vamos então ler o nosso livro, né? Mais uma vez, porque eu não sou o autor é o pastor Marcos S. Calixto. Temos que dar honra, quem tem honra. Então, estamos utilizando esse livro como um roteiro. O embasamento é a palavra de Deus, mas o livro é roteiro. São 40 dias profetizando com a família. Então, a pastora vai estar dando início, então, à leitura dessa noite. Houve uma ocasião em que uma senhora, vindo de uma cidade distante, procurou a mim e minha esposa para que orássemos para que ela fosse curada de uma enfermidade. E ela queria uma oração de poder, como muitos apregoavam. Não precisamos falar que isso nos surpreendeu, pois nunca enfatizamos em nosso ministério esse foco e na época trabalhávamos evangelizando árabes. Ela estava numa cadeira e com dores no corpo. A direção da oração que Deus deu à minha esposa foi muito clara. A falta de qualquer ação do Senhor na vida daquela senhora, no sentido de curá-la, era motivada pela falta de perdão. Por algum motivo que não foi detalhado, o ressentimento de mágoa pelo marido estava em evidência. Conversamos sobre a necessidade de ministração de perdão para libertação e cura, porém ela nem quis tocar naquele assunto. Na Bíblia, encontramos várias manifestações de cura vindas de Jesus, e dentre elas algumas tiveram ligação direta com a falta de perdão. Hoje é um tempo de refletirmos sobre esse assunto. Bem, talvez você tenha pensado, eu não preciso perdoar, está tudo resolvido já. Ah, mas aquele assunto, aquela pessoa, não quero nem lembrar, mas eu já perdoei aquela pessoa. Bem, se você não quer nem lembrar, não quer nem relembrar, é porque tem alguma coisa ainda que está impedindo você de olhar o teu passado sem dor. Quando você olha o teu passado e você sente dor, é porque a ferida ainda está aberta. E essa ferida aberta na tua alma vai refletir justamente no teu corpo. Então, a oração que aquela mulher queria, a oração de poder, ela não poderia ser feita, podemos dizer assim, o poder de Deus não poderia operar na vida dela porque havia um impedimento. E esse impedimento era a mágoa contra o esposo, não é isso? Isso. Então, quantas mulheres, esposas, têm feridas, mágoas com seus maridos? Quantos maridos têm mágoas também das suas mulheres? Então, quantas coisas começam dentro de casa e a família não vai bem, os filhos não vão bem, os negócios não vão bem. Então, nada vai bem naquela casa e você não entende por quê. Começa a vir, então, enfermidades, começa a vir desavenças, começa a vir tormentos, começa a vir pesadelos. E isso, muitas vezes, pode estar ligado a uma situação chamada perdão. Falta de perdão. Falta de perdão.
Por isso, eu gostaria que você lesse comigo, se você puder acompanhar agora, Mateus capítulo 11, verso 12, que é justamente a oração do Pai Nosso. Mateus 11, verso 12, que fala assim. Vamos ler a partir do 11. O pão nosso de cada dia, Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, na oração do Pai Nosso, quem fez essa oração foi o próprio Senhor Jesus. É a oração modelo que nós chamamos. E aqui fala, se você pede o perdão das suas ofensas a Deus, mas de acordo com aquilo que você perdoa também que fizeram contra você. Então, o perdão, receber o perdão de Deus e liberar o perdão, as coisas estão extremamente ligadas. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu preciso também liberar perdão por aquelas pessoas que me ofenderam. Porque se eu não liberar perdão para aquelas pessoas, aí sim, vai vir tormenta sobre a minha vida. Nenhuma oração, como ela disse aqui, de poder vai agir na tua vida, porque você tem um impedimento para que Deus possa agir na tua vida. Não é isso? Isso mesmo. Então, hoje, o Senhor está nos chamando para refletir sobre a necessidade de liberar perdão. Então, se você pensa que você já perdoou teu cônjuge, repare bem. Será que realmente você consegue lembrar sem jogar no rosto? Consegue lembrar sem sentir dor? Consegue lembrar sem chorar? Quando você lembra a respeito do seu filho, da sua filha ou do seu pai, alguma situação que no passado foi muito ressentida para você, magoou muito você, você consegue pensar nisso, lembrar, sem sentir uma pontinha de raiva, ou dor, ou mágoa, ou desespero? Se isso está acontecendo com você, é porque existe ainda feridas abertas. E o perdão, ou a falta de perdão, é aquilo que não permite essa ferida ser cicatrizada. A pastora vai ler agora, então, Mateus, capítulo 18, verso 21 a 35. Mateus 18, versículo 21 a 35. Seja bem-vinda, minha irmã Vanessa Mota, irmão Wesley, seja bem-vindo, irmão Oriane também. Obrigado por estar conosco nesse momento. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Bem, só uma pausa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quantas vezes deveriam perdoar, naquele momento os doutores da lei, os rabinos, podemos dizer para você entender, os pastores da época diziam que você deveria perdoar os seus ofensores até 3 vezes. Então, quando Jesus falou, você deve perdoar 70 vezes 7, ele está dizendo que a nossa justiça, ela deve então ir além da justiça dos fariseus. O cristão, ele deve ir além daquilo que o mundo está falando. Então, nós devemos ir além, dar o exemplo. Nós devemos continuar, então. 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, como tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo,
Prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo que se passara. 31. Até 35. Tá. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Bem, olha só uma verdade aqui que o Senhor está nos dizendo, né? Alguém devia ao rei, ao Senhor. Ele pediu perdão. Olha, eu não tenho como pagar, me dê mais um tempo. E o Senhor perdoou aquela dívida. Aí ele foi lá e encontrou alguém que lhe devia. Ele implorou, suplicou, mas ele não perdoou. Aqui nós vemos uma relação com o Pai Nosso que nós lemos agora. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Tá, se você não perdoa, sabe o que acontece? Essa revelação de Deus é para você. É para você que não perdoa. Até agora você tem guardado mágoas de pessoas, não quer liberar o perdão. Eu quero dizer uma coisa para você. O castigo na cruz, a morte eterna, era eu e você, merecemos ela. Mas acontece que alguém pagou o preço, alguém que era justo, que não pecou, e alguém que não pecou, esse alguém foi o Senhor Jesus, para que eu, ela, você, todos aqueles que estão nos ouvindo, toda a humanidade, não sofresse o castigo. E o Senhor Jesus nos perdoasse os nossos pecados. E então, quando nós não perdoamos, a palavra de Deus nos fala que nós somos lançados então em trevas, ou somos aprisionados, e os verdugos ou atormentadores vêm nos atormentar. Por isso que nós começamos citando aquela história, né? De repente você não sabe por que você está atormentado, por que você está em depressão, por que você está então não consegue se concentrar nada no que você faz. A sua família não tem paz na sua casa, você não tem paz, você não tem paz com seus filhos. É porque há uma legalidade, há uma porta aberta, que é a falta de perdão. Esses verdugos, atormentadores, nada mais são do que demônios. Demônios que se alimentam da falta de perdão. Então, se há alguma coisa ou alguém para você perdoar, perdoe agora. Antes que seja tarde demais. Antes que te entregue ao juiz e ele te encarcere. E você então ficará ali até pagar tudo que você deve. Ou seja, a falta de perdão se torna então uma prisão. E nós nos tornamos prisioneiros. E isso reflete no nosso corpo. Algumas enfermidades. Você quer, vamos citar algumas. Úlcera, gastrite. Opa, uma abelhinha voando. Úlceras, gastrites, câncer, né? Depressão. São algumas doenças que nós podemos elencar, causada pela ferida na nossa alma, pela falta de perdão, pela retenção do perdão, que nos torna então prisioneiros então no mundo espiritual de demônios que vêm atormentar as nossas vidas. Por isso você precisa hoje refletir sobre a sua vida. Olhar para dentro de você, olhar para o teu passado e verificar se o teu passado ainda te acompanha hoje. E esse passado, ele dói. Só citar um exemplo que eu me recordo muito bem do encontro com Deus que eu fiz, né, no qual nós somos, quem participou do encontro com Deus sabe que nós somos ministrados, em especial também nessa área.
E tem situações que às vezes é como eu já falei anteriormente, né? Olha, Senhor, mexe aqui, mas nessa situação, nessa ferida aqui não. Isso aí cabe a mim tentar resolver. A gente sabe que a gente não vai conseguir resolver pela nossa força, né? Tem que pedir realmente do Senhor, que Ele vai te testificar e vai realmente te livrar de todo esse peso, todo esse fardo que não é seu, não pertence a você. E no encontro com Deus, assim que eu cheguei, a gente vem com aquele fogo, com aquela sede, né? E eu tive o prazer de chegar depois, né, com minha mãe, depois chegar com as pessoas, né, com meu pai, com pessoas que, com meu esposo também, de alguma forma tinha alguma situação que eu não tinha perdoado, né, que ainda tinha alguma situação lá no passado que ainda estava preso ainda e eu ainda não conseguia liberar, ou seja, estava naquele quartinho escuro, né? Mas não me faz mal. Eu falei assim, fazia mal. Sabe por que fazia mal? Quando eu lembro de algo e aquilo me machuca, aquilo dói, me faz chorar, me faz sufocar, me faz ficar para baixo, deprimida. Fato, isso não é de Deus. Então, o que você tem que fazer? Pedir perdão ao Senhor por ter retido tudo isso, pedir perdão ao Senhor pela tua atitude e logo em seguida chegar nessa pessoa e pedir perdão. É fácil? Não é fácil. Não é fácil dar a cara a tapa. Eu sempre costumo dizer, né? Hoje eu estava trabalhando e veio uma pessoa e compartilhou comigo assim, Dona Leide, eu adquiri um bem, né, e tudo, e eu fiquei muito feliz por essa pessoa, né, até tive a oportunidade de orar com ela, porque essa pessoa já tinha compartilhado que estava com o desejo, né, de fazer essa compra desse bem, e eu falei, olha, se tiver no plano de Deus, vai ser feito, agora se não for, não fica chateado com Deus, né? Deus vai fazer a obra. E ele todo satisfeito, veio hoje, falou e falou assim, só ora por mim? Eu falei, oro, sem problema. Orei, abençoei, né? E ele até fez um comentário, mas fulano disse que para mim não vir, porque senão vão dizer várias situações. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa. Mas você ficou chateada? Fiquei, tô muito brava. Tô muito chateada com essa pessoa. Eu falei, então vá até essa pessoa, né? Isso é inveja. Mas vá até essa pessoa e olhe por ela, abençoe a vida dela. Se o senhor está com isso no seu coração, é uma mágoa, é um ressentimento, por mais que você não tenha errado, vá lá e peça perdão. E ele, né? Porque a palavra de Deus diz que se eu dou uma face, se eu apanho numa face, eu tenho que virar a outra para bater. Eu falei, isso é bíblico. E ele falou, eu entendi. Então vou ter que fazer isso mesmo, né? Eu falei, vá orar, que Deus vai ministrar e vai falar ao teu coração, se é isso que você tem que fazer ou não. Então, para você ver, né, parece ser tão simples uma situação, mas algo que te aprisiona, né? Tem várias pessoas que eu conheço que chegam comigo e falam, Leide, eu tô assim porque ele me fez mal, e você vê na expressão da pessoa a raiva, o ressentimento, a mágoa. E o que é isso? Falta de perdão, né? É falta de perdão. Isso traz o quê? Sequelas, vai trazendo doenças, enfermidades físicas mesmo. Aí, como o pastor Anos falou, é uma dor no estômago, é uma gastrite, é um princípio de depressão, é uma síndrome do pânico, é algo que já começa a fazer todo emaranhado. Por quê? Porque o inimigo ele é sujo. Ele tem encontrado apoio nessas situações. Então, por isso que é importante que você realmente, se tem alguma coisa contra o teu irmão também, vá lá e se acerte com ele. A gente sempre fala isso, né, amor? Na igreja. Se você tiver, porque o fulano falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós escutamos, a orientação vá até esse irmão. Mas, pastor, vá até esse irmão, isso é bíblico. E se conserte com ele. Fale do seu sentimento, fale da sua situação. De repente, o irmão nem falou para magoar, para te deixar assim. De repente, você estava tão assim, já está tão machucado, tão ferido, que levou para o outro lado.
Então, por que também não saber do outro lado da história, né? A gente sempre orienta dessa forma. Vá lá com o teu irmão, se conserta, ora com ele, como mencionei nesse exemplo, né? Dá a cara a tapa, não é verdade? Dá a outra face para bater também. É assim que nós devemos fazer, né? Porque lá na palavra de Deus, lá em Efésios 4:32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bem, antes de complementar, quero desejar, né, que sejam bem-vindos a Maria Fidelis, a Leila, a Maria José, a irmã Thaís. Olha a irmã Thaís, segunda vez, hein? O Aliton, né, Leila, Marcelino. Ô Marcelino, tudo bem? Marcelino Ferreira, Marcelino da Rose, né? Um abraço aí para a irmã Rose, tá? Agradece a ela aí, não sabe o que é. Deus abençoe. Bem, então, como ela leu aqui em Efésios 4:32, perdoando uns aos outros mutuamente. Ou seja, Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso e fala: olha, vocês devem se perdoar. Por quê? Porque vai haver sempre rugas. Nós somos pessoas que pensamos diferentes, né? Pensamos diferentes, somos diferentes em várias situações e muitas vezes uma colocação de um não vai agradar a outro. Mas isso não é motivo para ficar de bico virado, né? Como dizem aí. Mas se perdoar mutuamente, né? Assim como quem nos perdoou, assim como Cristo nos perdoou. Então tem uma frase que eu costumo dizer, né? Ou melhor, uma pergunta que eu costumo fazer para alguns irmãos que vêm conversar comigo, pedindo algum conselho, alguma orientação. Nós não somos o dono da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós vamos orientar conforme a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então, quando alguns irmãos vêm, a forma mais fácil de levar a pessoa a pensar como Cristo é perguntar a ela: o que Cristo faria no teu lugar? Se fosse o Senhor Jesus ali, o que Ele faria ali? Então isso nos leva a pensar a maneira como Cristo pensaria, a maneira como Ele agiria. Então todas as vezes que alguma situação de falta de perdão ou alguma situação que você precisa resolver uma dificuldade, uma situação, faça a pergunta para você mesmo: o que Cristo faria no meu lugar? E se fosse Jesus, o que Ele faria? Então você vai começar a entender, né, como é que Deus age. Nós vamos dar continuidade então à leitura. Onde separou, pode continuar, tá? Até o final aí. Uau! Vamos lá. Conversamos sobre a necessidade de ministração de perdão para liberação e cura, porém ela nem quis tocar naquele assunto. Na Bíblia encontramos várias manifestações de cura vindas de Jesus e dentre elas algumas tiveram ligação direta com a falta de perdão, que nós já mencionamos. Hoje é tempo de refletir sobre esse assunto, estamos batendo esse papo. Quantas coisas podem estar acontecendo em nossas vidas e na vida das nossas famílias de que de repente tem a ver com a falta da liberação do perdão. Hoje é dia de orar nessa direção. Hoje é dia de consultar o coração diante de Deus, pedindo revelação quanto a não perdoar. O Espírito Santo mostrará a você e assim poderá ter o livramento. Acredite, poderá haver cura não necessariamente do físico, mas até mesmo da sua alma, da sua emoção, do seu estado de espírito e da sua disponibilidade em amar. Deus tem poder para curar, mas muitas vezes a falta do perdão nos impede de presenciarmos esse milagre. Esse é o momento que nos levará à vitória. Amém. Bem, irmãos, então o devocional que estamos lendo só está reforçando aquilo que nós dissemos. Isso. Então, a falta de perdão é uma barreira que impede o poder de Deus agir. Deus é soberano? É soberano. Deus tem todo o poder? Tem todo o poder. Deus pode quebrar todas as barreiras? Pode quebrar todas as barreiras. Mas há um impedimento que nós colocamos
e falamos: Deus, aqui o Senhor não pode agir, porque aqui eu estou agindo. A ferida, eu quero que a ferida fique aberta, porque eu não quero perdoar. E Deus, Ele é educado. O Espírito Santo é educado. Ele vai, então, respeitar o seu momento. Então, a irmã Leila Gomes está dizendo aqui: Deus sabe quanto foi difícil para mim perdoar. Hoje, para honra e glória de Jesus, sei perdoar e liberar perdão. Glória a Deus. Não é isso? Amém. Então, aqui nós temos acompanhado a irmã Leila há algum tempo, né? Então, nós temos trabalhado com ela e, graças a Deus, né? Temos ministrado ao coração dela a palavra do Senhor, e ela está agora, então, testemunhando, dizendo que no início foi difícil, mas hoje ela consegue perdoar. E isso é uma vitória. Quero perguntar para você: o que é mais difícil? Pedir perdão ou liberar perdão? O que é mais difícil? Você ir até alguém pedir perdão, ou você liberar perdão para alguém que te feriu? Para você, o que é mais difícil? Talvez os dois sejam difíceis. Os dois sejam situações que nós temos dificuldade, porque enquanto o eu estiver dominando a nossa vida, nós não vamos conseguir liberar o perdão. O eu destrona Deus no nosso coração. A partir do momento que a gente dá um passo de ir até a pessoa, pedir perdão, o teu eu, ele é quebrado. Isso é muito importante, tem que ser feito. Eu trabalho com adolescentes, né, com jovens, todos sabem, e eu sou pedagoga, né? Minha habilitação é orientação educacional, hoje estou gestora, mas assim, eu amo trabalhar com os jovens, né? Escutá-los e poder ter a oportunidade de realmente poder ajudar, até em oração também para eles. O que a gente vê muito, eu posso afirmar a vocês que quase 100% das situações que eu fazia os atendimentos e faço às vezes até hoje, né, de situações onde esses jovens, eles não conseguem liberar perdão, porque tem atritos com o pai aqui na terra, né? Então isso trava no mundo espiritual muita coisa. Então acaba criando um bloqueio, uma barreira, e eu sempre oriento eles: você escolheu seu pai? Você escolheu sua mãe? Você escolheu na família onde você está inserido hoje? Não, Leide. Eu falei: pois é, eu também não escolhi meu pai e minha mãe. Mas me escolheu, né? Livre-arbítrio. Eu disse sim, né? Então, simplesmente, eu falei: se você não escolheu, eu também não escolhi. Você é perfeito? Não. Você tem falhas? Tem. Eu também tenho inúmeras falhas. Inúmeras. Os seus pais são perfeitos? Também não. Então, mas fez uma situação e não sabe reconhecer, não sabe pedir desculpa, não sabe pedir perdão, não sabe... Eu falei: mas espera aí, quem aqui tem um entendimento? Fulano. Então, o que eu tenho que fazer? É o que eu mencionei. Eu tenho que quebrar o orgulho naquele momento, ir até o meu pai e falar: pai, o senhor nunca fez assim, o senhor nunca fez assado. Mas o meu pai não sabe conversar. Com jeitinho, você vai conseguir chegar e vai conseguir conversar, né? Mas antes disso, ore. Eu sempre falo: ore. Deus, entra no teu quarto. Deus, me dá o momento certo, a hora certa, as palavras que eu devo usar, né? Me dá sabedoria para como devo chegar com o meu pai, ou com minha mãe, ou até com meu irmão, ou aquele primo, né? Ou aquele avó que te feriu tanto, que te massacrou tanto, né? Com palavras, fisicamente também, e eu não consigo perdoar, mas que trabalha no meu coração para que eu consiga chegar até lá, sem barreiras. É importante a gente fazer isso. É muito importante a gente fazer isso. Porque a partir do momento que a gente dá o passo de fé, de ir lá, fazer dessa forma, gente, vocês não sabem quantas coisas destravam. Aos teus olhos você não consegue ver. Mas no mundo espiritual estava tudo assim. Rapidamente não, mas automaticamente, quando há liberação de perdão,
É isso que acontece. E o Senhor se alegra. E o diabo, ele fica envergonhado porque ele sabe que ali ele perdeu, né? Ele perdeu o campo, ele que perdeu a batalha. Ele vai querer voltar para lançar mentiras novamente? Vai. Mas a partir do momento que você pediu perdão e você liberou o perdão, foi perdoado pelo Senhor e pela pessoa, o que vai acontecer? A lembrança, ela vai vir, mas não vai mais te machucar, não vai fazer você chorar e não vai doer tanto mais. Eu estou falando isso porque aconteceu isso comigo. Eu tive essa experiência, né? Então, com algumas pessoas da minha família. E eu louvo a Deus porque eu consegui ter essa coragem. E Deus me deu essa estratégia, me deu essa sabedoria, me deu esse discernimento que eu devia fazer dessa forma. Eu não vou, não, mas é o que nós falamos. Eu vou morrer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmão, para com isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não existe. Mas o fulano... Não é assim. Nós vamos fazer dessa forma porque assim Deus vai te abençoar. É só uma dica. Pede direção de Deus que Ele vai te ajudar. Hein? Bem, vamos ler a última passagem então dessa noite, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, que fala assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Agora que é o mais interessante. No verso 11 fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, perdoar é um ato de inteligência. Se você não perdoa, Satanás alcança vantagem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, o perdão é primordial. A cruz de Cristo veio nos ensinar o valor do perdão, veio nos ensinar a perdoar. Para que se você não perdoa, Satanás alcança vantagem sobre você. E você quer que ele continue alcançando essa vantagem? Você quer que ele continue sendo vitorioso na tua vida? Que o inimigo continue sendo vitorioso na tua casa, sobre a tua família? Então, se há uma falta de perdão, você precisa então reconhecer isso e liberar o perdão a essa pessoa. Se você precisa pedir perdão a alguém, você precisa fazer isso o quanto antes, porque Satanás ele vai continuar obtendo vantagem sobre a sua vida. Amém? Então nós vamos fazer uma breve oração que você vai repetir. A pastora vai falar e você vai repetir. E no final nós vamos orar então, tá? Deus amado. Deus amado. Leva-me ao livramento pelo perdão. Leva-me ao livramento pelo perdão. Que eu perdoe. Que eu perdoe. E também libere perdão. E também libere perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa pessoa que está nos escutando agora, essa família, Deus, que está nos escutando, que ela possa agora ser cheia agora do Teu Espírito. Amém, Deus. Se há alguma situação que precisa ser liberado o perdão, Pai, que ela possa agora liberar o perdão. Pai, Espírito Santo de Deus, convence essa pessoa. Traz à tona as feridas ainda que estão abertas. Traz à tona, Pai, aquela pessoa que ela precisa liberar o perdão. E se você que está nos ouvindo agora, você tem essa convicção, você vai dizer assim, o nome da pessoa: eu perdoo. Repita agora: eu perdoo, e fale o nome da pessoa. Fale o nome daquela pessoa que você precisa liberar perdão. Eu perdoo fulano, ciclano. Vai falando agora. Você e Deus, vai falando. Eu perdoo essa pessoa por aquilo que ela fez comigo. Fala para Deus o que essa pessoa fez com você. Fale para Deus o que ela fez e como você se sentiu quando ela fez e você se sente agora, quando você lembra. E por causa disso eu me sinto assim, assim, assim. Vai falando para Deus agora nesse momento. Fale para Deus o que você está sentindo. Se você está com vontade de chorar, chore. Chore esse momento também. Você está liberando perdão. A cura está vindo sobre você agora. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai.
Que essa pessoa agora liberou perdão, Pai, para o ofensor. E que ela receba agora o teu perdão, Pai. Amém, Deus. Que o perdão do Senhor venha sobre ela agora. Em nome de Jesus. Venha transbordar do teu azeite, Pai, essa pessoa, sarando agora, Pai, todas as feridas, Pai, que estavam abertas. Que ela seja curada agora e restaurada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Que Amém. Deus nos abençoe. Henilda, seja bem-vindo. Fábio Gomes também. Janderson, meu irmão, seja bem-vindo também. Tá? Que Deus abençoe vocês. Bem, irmãos, nós chegamos então ao final do nosso 8º dia de 40. Amanhã nós iremos falar, o tema é Dia 9 de 40, do álcool para a vida. Já vou deixar o versículo aí para você. Dá tempo de você dar uma lida também. Atos 16, verso 31. Atos 16, verso 31. Então aguardamos você amanhã. Deus abençoe. Até Boa amanhã. noite. Deus Boa noite. abençoe. Até lá.